Bom dia mais uma vez. Talvez alguns chegaram depois do início, da nossa celebração. As crianças podem subir, as que estão por aí ainda. Não quem se sente criança, as crianças de verdade. Tem gente querendo fugir já. Muito bem, eu não sei quantos de vocês já experimentaram a frustração de chegar no lugar com um pouquinho de atraso e já não poder entrar. Aquela frustração de que se eu tivesse saído antes, se aquela sinaleira não tivesse fechado, eu teria conseguido chegar no horário e conseguido entrar. A gente vê ano após ano, no Enem, as imagens daqueles que chegam atrasados, às vezes por 1 minuto, e as portas fecharam e não conseguem entrar, e bate um desespero, uma frustração tremenda, porque o candidato ali, o estudante, ele se preparou, estudou, e aí chegou lá 1 minuto atrasado, por causa de 1 minuto, ele não consegue entrar, e aí tem aquela frustração grande. A gente vê vídeos e vídeos, todos os anos, aí, quando tem as provas do Enem. Talvez a frustração de perder um ônibus, e aí se atrasar para o compromisso, de perder um voo por causa de alguns minutos, de não poder entrar no banco porque fechou, graças a Deus pelos aplicativos hoje, mas ainda algumas situações pode chegar 1 minuto ali depois das 4 e já era, não entra mais, no banco, e porque o prazo se esgotou, aquele horário, o prazo, se encerrou, a porta está fechada e não tem mais como entrar. Não sei se vocês já experimentaram algum tipo de frustração nesse sentido. Eu já experimentei várias vezes, essa frustração de não poder entrar. O fato é que nós hoje vivemos na era da graça, a era de acesso ainda a Deus, mas isso não vai ser para sempre. A salvação não vai estar disponível para sempre. A Bíblia nos ensina, e nós vamos ver no texto hoje, que vai chegar um tempo em que a porta será fechada e não vai mais haver a possibilidade de salvação para aqueles que ainda não creem, que não entregaram suas vidas para Jesus. E se é frustrante, a gente não conseguir entrar num lugar desses, numa situação dessas, pensa a frustração, a tristeza, o desespero que seria ficar de fora da salvação, isso seria uma grande frustração, uma grande tristeza. E acredito que ninguém queira ficar do lado de fora, da salvação, das bodas do Cordeiro, quando Jesus voltar, enfim, ninguém de nós quer ficar fora da salvação. Mas eu quero te convidar, então, para a gente entender melhor por que eu estou falando sobre isso, lá no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. E nós vamos ler um texto bem conhecido, dos versículos 22 até o 30. Lucas 13, versículos 22 ao 30. Então diz assim a palavra de Deus. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, queremos agradecer pelo tempo que já tivemos aqui e colocar diante do Senhor esse tempo de exposição da Tua palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, com cada um de nós, Pai. Que saiamos aqui desafiados, que saiamos aqui, Pai, mais parecidos com o Senhor,
através da ação do Teu Espírito em nós, através da pregação da Tua palavra, Senhor. Então, nos dá foco, nos dá entendimento a cada um de nós aqui. Ilumina, Senhor, a nossa mente, porque não temos a capacidade em nós mesmos de compreendermos a Tua palavra sem o Teu auxílio. Então, Pai, faz a Tua obra em nós nesse momento, continua fazendo a Tua obra em nós, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Muito bem, então, que nós temos Jesus caminhando ali, né? Indo a caminho de Jerusalém, onde seria a consumação do seu ministério, da sua obra. E ele está caminhando, né? O texto começa no 22, que Jesus estava indo pelas cidades, povoados, os vilarejos ali, onde ele ia passando, ele ia ensinando. E aí nós temos no meio dessa pregação itinerante de Jesus, né? As pessoas iam seguindo, os discípulos estavam juntos e iam ouvindo a pregação. Nós temos essa palavra dura de Jesus, uma palavra muito pesada, e que eu não sei como que, quando vocês leram, isso chega até o coração de vocês, mas é uma palavra que me deixou temeroso. Porque Jesus está dizendo que nem todos aqueles que comeram com ele, que estavam com ele, vão entrar no reino dos céus. E a gente precisa entender o que Jesus está falando aqui, porque está falando da salvação, né? E aí a gente lê, então, essas palavras duras, né, de Jesus aqui, onde muitos deixarão de entrar pela porta estreita, e, portanto, a porta estreita é uma alusão que Jesus faz à salvação, né, a entrada no reino de Deus. Nos outros evangelhos também aparece essa mesma fala de Jesus, né, sobre a porta larga e a porta estreita. Mas o que vai fazer com que pessoas fiquem do lado de fora da porta estreita? O que vai fazer com que as pessoas não possam passar por essa porta? Nós precisamos entender, porque esse texto vai nos mostrar algumas razões, né, que são pelas quais muitos não entrarão por essa porta. E nós precisamos entender essas razões e avaliar nossa própria vida à luz do que Jesus está dizendo aqui, para saber se a gente passou, não passou, se vai ou se não vai entrar lá. E a primeira coisa que Jesus fala aqui, o motivo porque alguém não vai entrar, no versículo 24, é a falta de esforço. E vejam só, Jesus, né, a gente viu que Paulo fala sobre a questão do esforço, né, a gente viu na série sobre o livro de Colossenses, a questão de esforçar, nós nos esforçarmos, né, para a santificação, para nos parecermos mais com Jesus, né? Nós não somos seres passivos, onde a graça nos atinge e nós ficamos de braços cruzados sem fazer nada. E o Senhor Jesus está dizendo, esforcem-se. Então há uma questão de esforço na vida cristã muito séria, porque o próprio Senhor Jesus está falando aqui, e Paulo também está falando, né, em outros lugares sobre essa questão do esforço. Então, a primeira razão de que muitos não entrarão no reino é por falta de esforço. Porque o versículo começa aqui com uma especulação de alguém, né? No versículo 23. Alguém lhe perguntou, né? Tinha alguém ali na multidão, alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E há muita especulação sobre o motivo dessa pergunta, por que essa pessoa fez essa pergunta. Alguns dizem que foi uma pergunta honesta, a pessoa estava preocupada em saber, muita gente não vai ser salva, eu vou ser salvo, né? Estava interessado nesse contexto. Outros estudiosos acreditam que estava implícita ali a ideia, né, de que os judeus já estavam salvos, né? Se ele era alguém judeu, então o judeu tinha essa concepção de que já estava salvo e de que só eles seriam salvos, então muitos não seriam salvos, né? Os gentios, aqueles que não eram judeus, né, não seriam salvos. Pode ser que a conotação dessa pergunta também seja essa. E ainda outros dizem que essa pessoa, né, pressupõe na sua pergunta para Jesus, que todas as pessoas que não seguissem à risca as leis judaicas, né, não entrariam pela porta estreita, né? E até hoje, na verdade, a gente se pergunta quem que vai passar por essa porta estreita? O que tem que fazer para passar por essa porta estreita? Né? Quem que vai passar? Até hoje essa pergunta fica aí com muita especulação a respeito. Mas o que nos interessa aqui é a resposta de Jesus a essa pergunta, e não a motivação pela qual a pessoa fez a pergunta, até porque isso é impossível de nós sabermos, né? Mas notem que Jesus não foca na especulação. A resposta de Jesus é para o coração daquele homem, daquela mulher e das pessoas que estavam ouvindo ali. Ele não fomentou a especulação, a curiosidade, né? Jesus responde, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Né? Parece que a resposta de Jesus não tem nem muito a ver com a pergunta do que ele faz, né? Muitos serão, né, os poucos serão salvos. E Jesus já diz para ele o que fazer. Jesus não fica especulando, não sei se são muitos, são poucos, se são só judeus, se são gentios, se é todo mundo.
né, Jesus já dá uma resposta para ele, em vez de ficar especulando sobre o número, né, de salvos. Né? Ele diz, olha, se esforça para ser salvo. Não fica pensando aí se o outro vai ser, se o outro vai ser, quantos vão ser. A questão é, você se esforça para ser salvo. Se esforça para entrar pela porta estreita. E a palavra no original que Jesus emprega aqui de esforço é a mesma palavra que Paulo usa lá em Colossenses e em outras cartas, que dá origem ao verbo que nós conhecemos como agonizar. Então é algo intenso, não é simplesmente alguma coisa corriqueira que eu vou fazer. A raiz da palavra esforçar vem da palavra agonizar. Então, a agonia é algo que mexe com toda a nossa estrutura. Não sei se você já passou por um momento de agonia. Assim, é algo que a gente não consegue ignorar. Né? Então, esse esforço ele é profundo. Não é simplesmente alguma coisinha que eu faço aqui, ali, lá, cumprir uma listinha de coisas, não. É um esforço interior, inclusive, não somente, né, exterior. Então, essa palavra dá origem a agonizar, e é um esforço, a ideia que demanda toda a nossa energia. Então, Jesus está dizendo, se esforcem muito. Se esforcem a ponto de suar, de agonizar. Né? Então, há uma chamada de Jesus aqui para um esforço nosso em relação à nossa salvação também. Né? Agora, é importante a gente dizer que a salvação dependa de nós. Isso precisa ficar muito claro. A salvação é dada por Deus de graça. Isso é graça. Né? Por isso que é graça, porque Deus nos dá de graça e não depende da gente fazer alguma coisa para merecer essa salvação. Não tem como a gente merecer, né, a salvação. Então, não significa que a salvação, no final das contas, seja um produto do esforço humano. Né? Muito pelo contrário, é totalmente graça de Deus. O que Jesus está dizendo é, se esforcem para querer isso. Se esforcem para que vocês sejam encontrados passando pela porta estreita e não pela porta larga, né? Lá no Evangelho de Mateus vai dizer que a porta larga é que leva à perdição e a porta estreita é o caminho que leva à salvação. Então a pergunta pertinente aqui não é quantos serão salvos, como o rapaz ou a mulher aqui faz, mas eu já sou salvo? Esse é o foco da resposta de Jesus. Ele pergunta, quantos serão salvos? Será que o fulano vai, Beltrano, Cicrano? Será que é judeu? Será que não? E Jesus está dizendo, se esforça, olha para ti. Então a pergunta é, eu estou salvo? Se Jesus voltar hoje, se você bater as botas hoje, você tem certeza de para onde você vai? Se o nosso Senhor Jesus agora abrir os céus e Jesus voltar, você tem certeza que será um daqueles que ele vai levar para casa? Até piscou a luz aí. Momento de tensão. Você tem certeza? Porque a salvação é de graça. É independente de nossas obras, independente daquilo que nós podemos fazer para merecer. Né? Mas as obras, elas vão atestar a qualidade da nossa fé. É aquela tensão que Tiago vai falar no seu livro sobre fé e obras. Né? Me mostra a sua fé sem obras, e ele fala, eu vou te mostrar minha fé pelas obras. Então há uma questão aqui também de nós termos frutos dessa fé na nossa vida. E é isso que Jesus está dizendo. Se você tem uma fé, você passou pela porta estreita, você vai começar a frutificar. Vai começar a aparecer, porque você não pertence mais a esse reino. Você pertence agora ao reino dos céus. E os frutos vão começar a aparecer na sua vida. Então, os frutos eles vão atestar a qualidade da nossa fé. Mas, por outro lado, né, a fé que não tem obras, ela é morta. É fé na fé. É fé em qualquer coisa. Né? E nós temos fé em diversas coisas. Hoje, acredito que nenhum de vocês aí testou a sua cadeira antes de sentar. Você não testou porque você tinha fé que esta cadeira tinha força suficiente para aguentar o seu peso. Independente de quanta balança indica lá. Você teve fé. Uns mais fé, outros menos. Né? Mas a cadeira aguentou. Isso é fé. Então, a fé por fé, a gente acredita em um monte de coisa. Mas a fé que salva, a fé salvífica que é dada por Deus para nós, ela vai frutificar e vai nos levar a ter frutos. Então é necessário que com o nosso esforço, com as obras, a gente mostre a qualidade dessa fé. E é disso que Jesus está falando aqui.
nós vamos começar a frutificar, vai começar a transparecer em nós essa fé salvífica em Jesus. Então, é essa fé que mostra a qualidade da fé de alguém que entra pela porta estreita. E a pergunta para nós refletirmos é: você tem se esforçado, em algum sentido, para se consagrar, para se separar das coisas desse mundo? Nós estamos no mundo, gente, mas nós não pertencemos a esse mundo mais. E isso vai exigir de nós esforço, porque as tentações vão estar em todos os locais. A gente começa a olhar as redes sociais e começa a desejar a vida perfeita de alguém lá no Instagram. A gente começa a olhar as redes sociais e começa a querer fazer viagens e se endividar para suprir um desejo do coração, porque eu vi lá que o fulano foi também para outro lugar. E nós vamos nos contaminando com as coisas desse mundo. Isso são exemplos banais, pequenos. Há coisas muito mais profundas. A gente começa talvez a ter a tentação de agir como um marido e uma mulher agem nesse mundo. No contexto de família, por exemplo. E aí o divórcio começa a se tornar uma opção. Porque é uma opção para esse mundo. E aí eu terceirizo a criação dos meus filhos, seja para alguém ou para uma coisa, como um celular, um tablet, uma televisão. Porque esse é o padrão que esse mundo estabelece de criação de filhos. O filho não me incomoda, ele não pode mudar aquele planejamento de vida que eu já tinha. O filho não pode atrapalhar o trabalho importante, sendo que a Bíblia me ensina que o filho é o trabalho importante. E a gente começa a se contaminar. Então, a gente precisa se esforçar para se separar desse mundo, para se santificar, para se consagrar a Deus, para lutar contra nossos pecados interiores, aquilo que nos leva, às vezes, para longe. Então, a pergunta é: você tem se esforçado nesse sentido? Você tem se esforçado para frutificar? Você tem se esforçado para entrar pela porta estreita? Ou se você é alguém que entrou, você tem se esforçado para frutificar como alguém que entrou, que faz parte agora do reino de Deus? O segundo motivo que Jesus apresenta aqui para alguém ficar de fora é que o prazo vai se esgotar. Versículo 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. E aí depois nós vamos continuar no texto. Mas vai haver um momento em que o dono da casa, ou seja, o nosso Senhor, vai fechar a porta. E quando ele fizer isso, não tem mais a opção de salvação. Então, como uma imagem, a gente pode ilustrar isso com o dilúvio. Lembra quando Noé construiu a arca, e aí os animais entraram, e ele entrou, e tinha algumas pessoas ali que zombavam de Noé, porque ele está construindo uma arca no lugar seco, né? E quando ele entrou, a porta da arca fechou. E veio a água, e vocês acham o que aconteceu quando as pessoas começaram a ver que estava inundando tudo? Foram lá: Noé, deixa a gente entrar na tua arca. A porta estava fechada. Nos lembra também da parábola das 10 virgens. Vocês lembram dessa parábola? Marca aí, Lucas, deixa o dedinho aí, ou se for aplicativo, não precisa, né? E vai lá no Evangelho de Mateus. Mateus 25. Nós temos a parábola das 10 virgens. 25 versículos... Vamos ler do 10 em diante, senão a gente vai levar mais tempo aqui. Mas, basicamente, o que acontece aqui? Jesus está contando uma parábola, né? E a parábola, a gente tem que lembrar que é para falar uma verdade do reino de Deus. Jesus usava a parábola para transmitir uma verdade a respeito do reino de Deus. E ele está falando das 10 virgens. Tinham 10 virgens ali esperando o marido, e como a tradição judaica, o marido vinha buscar a noiva, né? Então, tinha ali as 10 virgens, e elas estavam com aqueles candeeiros acesos com óleo. E algumas delas, 5 delas eram prudentes e tinham óleo reserva, e 5 não. E aí daqui a pouco elas dormiram e alguém gritou na rua: lá vem o noivo. E aí as 5 que tinham óleo reserva pegaram essas coisas e saíram, e as que não tinham pediram emprestado o óleo, e elas disseram: não, e se faltar para todo mundo? Não vai dar, não vamos dar, vamos comprar. Aquelas 5 saíram para comprar o óleo e perderam a chegada do noivo, né? Então, versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Lembra a parábola
é para mostrar uma verdade do reino de Deus. De novo, Jesus está dizendo que um momento a porta será fechada. E aí o que aconteceu? Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então é uma mensagem muito parecida com a questão da porta estreita, onde pessoas ficam de fora e começam a bater pedindo: deixa a gente entrar. E nesse momento o dono da casa, o noivo, vão dizer: não, na verdade eu não conheço vocês. Então, no versículo 13 ali da parábola das 10 virgens, ainda Jesus fala: vigiem, porque vocês não sabem a hora. Não ficam postergando a sua vida de santidade, a busca pela salvação, porque pode ser que a porta feche a qualquer momento. Então, a porta do reino, ela é estreita. Ela é estreita, mas ela é suficientemente ampla para que todos os pecadores passem. Aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus quer, aqueles que serão salvos vão passar. E como a gente não sabe quem é quem, Jesus está nos dizendo: esforcem-se para passar por essa porta. Ela é estreita, é difícil, mas ela é suficiente para que todos nós passamos, do maior até o menorzinho. A questão é: não posterga essa decisão. A questão aqui é: não deixa para amanhã, porque pode ser, como eu falei antes, a qualquer momento a porta pode se fechar. A gente precisa buscar enquanto o tempo da graça a graça ainda nos é acessível. A porta ainda está aberta. E aí então, nós temos um terceiro motivo pelo qual as pessoas não entrarão pela porta estreita. A continuação do versículo 25, né? Até o 27, até a primeira parte do 27. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas? Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são, onde são vocês. Então o terceiro motivo para alguém ficar de fora do reino é não ser conhecido por Jesus. Não ser conhecido de Jesus, ser um desconhecido para Jesus. Inclusive, no Evangelho de Mateus, tem um outro texto que Jesus fala, né, de que as pessoas vão chegar nele e vão dizer: mas em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagres, várias coisas. E ele vai dizer: afaste-se de mim, porque eu não conheço vocês. Porque não é porque a gente faz alguma coisa no nome de Jesus, porque o poder para expulsar o demônio, o poder para o milagre vem do nome de Jesus e não das pessoas que fizeram isso, é que nós somos conhecidos por Jesus. É isso que ele está falando lá. Então, em vários trechos dos evangelhos, Jesus deixa isso muito claro, né? Não ser conhecido por Jesus também vai ser uma das causas para alguém ficar de fora do reino. E os que não serão conhecidos por Jesus são aqueles que não entregaram suas vidas para que Ele fosse o seu Senhor e seu Salvador. Eu falei em outros momentos aqui, vou repetir de novo. Há uma grande diferença entre eu saber que Jesus é o Senhor e Salvador e Ele ser o meu Senhor e meu Salvador. Há uma grande diferença nisso, gente. A gente precisa entender. Porque talvez eu esteja enganado achando que eu sou salvo, quando na verdade eu não sou. Porque eu não tenho um relacionamento pessoal com Jesus. Eu sei quem Jesus é, eu sei o que Ele faz, eu conheço a palavra, mas pessoalmente Ele não é o meu Senhor e meu Salvador. Quando o reinado de Jesus precisa fazer diferença na minha vida lá fora, não faz diferença. Quando o senhorio de Jesus faz com que eu precise abrir mão de alguma coisa, muito obrigado, eu não abro. Então, de fato, eu sou o Senhor da minha vida. Eu sei que Ele é o Senhor e Salvador, mas na minha vida eu sou o Senhor. Eu que mando, eu que tomo as decisões, eu que faço como eu quero. E talvez a gente esteja se enganando, achando que nós somos salvos e passamos pela porta estreita, quando na verdade não. Também aqueles que não vão entrar, que não são reconhecidos por Cristo, são aqueles que não desenvolveram intimidade no relacionamento com Jesus. Não tem intimidade nenhuma. Só conhece e se torna conhecido num relacionamento, desenvolve um relacionamento de intimidade, quem desenvolve essa intimidade, quem cultiva essa intimidade. Pensa quem é casado aqui, ou se não é casado, pensa no relacionamento com o seu pai, com sua mãe, com o seu irmão, enfim, ou com alguém que você tem intimidade hoje, se você não tivesse essa intimidade. Não existe relacionamento sem intimidade, sem se conhecer, sem saber um sobre o outro.
sem ser conhecido e buscar conhecer. Talvez muitos vão dizer, mas Senhor, né, como no versículo 26, comemos e bebemos contigo. Vou dizer, mas Senhor, eu ia à igreja toda vez, eu ia lá na Mário Pés, em 1004, assistia a celebração, eu cantava, eu até frequentava o grupo célula quando dava vontade. Olha, eu cogitei em fazer discipulado, Senhor Jesus. E ele vai dizer, mas comigo nunca teve nada. Entende como a vida com Jesus, o Evangelho, ele é de dentro para fora, e não é de fora para dentro. Não é porque eu venho aqui que eu vou ser salvo. É o caminho contrário. Porque eu sou salvo, porque eu tenho intimidade com Jesus, é que eu vou vir aqui. Porque Ele manda que eu faça isso, para ter comunhão com o corpo. Para estar como corpo diante de Deus e adorá-lo. Eu não vou no grupo célula para alcançar alguma coisa de Deus. É porque eu já alcancei a salvação e eu tenho intimidade com Deus e eu quero ir lá para crescer, para me parecer mais com Jesus. Eu não faço discipulado porque eu preciso de alguém metendo bedelho na minha vida. Não é isso. Eu faço discipulado porque eu quero, no mais íntimo ciclo de amizade, ter alguém que me conhece a ponto de colocar o dedo na minha ferida. E aí eu parecer mais com Jesus ainda. E ser santificado, e crescer em santidade. E ter acolhimento e base e força para lutar contra as coisas lá fora. Não é cumprir regras para ser salvo. É ser salvo. E essa salvação frutificar de diversas formas na minha vida. Então eu vou servir, vou fazer um ministério, eu vou participar, vou facilitar um grupo, vou discipular alguém, vou fazer ação social, porque eu já tenho um relacionamento com Jesus. Se for o caminho contrário, isso é religiosidade, isso é legalismo. Eu faço as coisas para obter o favor de Deus, para merecer alguma coisa de Deus. Isso é puro legalismo, isso é o que os fariseus, os escribas, os mestres da lei faziam. E Jesus nos chama para um relacionamento pessoal, onde Ele é de fato o Senhor. Onde cada decisão que eu vou tomar na minha vida, eu pergunto, Jesus, me mostra se esse é o caminho que Tu tem para mim. E não vou esperar um sonho, uma coisa, pode ser que Jesus responda sim, mas eu vou procurar na palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus essa decisão que eu estou tomando? E se não estiver, vai doer. E aí você talvez vai chorar, mas você vai abrir mão, porque você quer agradar o Rei, o Senhor, e não esse Senhor. Eu. Então percebo que há muita diferença entre eu saber que Jesus é o Senhor e Salvador e Ele ser de fato o meu Senhor e meu Salvador, ser conhecido por Jesus. E essa é a pergunta. Podemos nós afirmarmos, cada um de nós aqui, que Jesus nos conhece e sabe quem nós somos, não no sentido da sua soberania, sua onisciência, óbvio que Ele sabe quem nós somos. Mas será que nós podemos dizer que temos um relacionamento pessoal, temos desfrutado desse relacionamento pessoal com Jesus constantemente, diariamente? Por fim, o quarto motivo aqui que Jesus nos dá para alguém que vai ficar de fora do reino dos céus é a segunda metade do versículo 27. Ele diz: afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Aqueles que vivem na iniquidade, aqueles que praticam o mal deliberadamente, que pecam deliberadamente, essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aos que praticam a iniquidade, então o Senhor mandará que se afastem dele. E essa é uma sentença, talvez a sentença mais terrível que alguém pode receber. É o próprio Senhor Jesus dizendo: afaste-se de mim. Sai de perto de mim, vocês que praticam o mal. Então nós temos aqui uma rejeição proclamada por Jesus. Aqueles que a semelhança das virgens imprudentes, né, daquela parábola que nós lemos, não se prepararam, não tinham óleo extra, tiveram que sair para comprar de última hora, né, ou seja, não prestaram atenção nessas coisas, não se prepararam, viveram, né, de forma ilustrada aqui no pecado, na iniquidade, não vão poder entrar na casa do Senhor. Elas foram no mercado, voltaram, quando bateram na porta, o noivo disse: não sei quem são. Rapa pé, rala peito aqui. É o que Jesus diz. Então ficarão de fora das bodas, porque ali, inclusive, o contexto é de casamento, né, do noivo. Ficarão de fora das bodas do cordeiro. E o que o texto diz aqui, no versículo 28, olha o que vai acontecer com quem ficar de fora. Ali,
haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que é ranger dente? É um desespero tamanho que morde e faz barulho. E choro, desespero, é isso que vai ter ali. E tem mais uma verdade ainda dito aqui por Jesus, que ao mesmo tempo, essas pessoas que vão ficar de fora, elas vão ver o que está acontecendo dentro. Continuação do versículo 28. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. O motivo do choro e do ranger de dentes é que vai ser possível ver o que está acontecendo dentro. Mas a porta para quem está fora está fechada para sempre. E esse é o motivo do choro e do ranger de dentes. Então fica claro que quando o dono da casa fechar a porta, vai acabar o prazo da graça para todos os indivíduos. Então o trono da graça será removido e no lugar do trono da graça que hoje está operando, vai haver o quê? O trono do juízo, onde Jesus vai separar, né, as ovelhas dos bodes, dos cabritos, aqueles que são seus, daqueles que não são seus. Então, praticar a iniquidade, né, todos vocês que praticam mal, a iniquidade, significa viver uma vida pecaminosa, praticando constantemente aquilo que desagrada a Deus, deliberadamente pecando. Isso é viver na iniquidade. Eu sei que algo é pecado, eu sei que algo desagrada a Deus, e mesmo assim, porque eu quero, eu continuo fazendo. Em qualquer área da nossa vida. Se eu descubro que algo é pecado, e deliberadamente eu continuo fazendo, a gente precisa avaliar se nós entendemos o que significa ser filho de Deus. Se Jesus de fato está reinando na minha vida, se de fato eu passei pela porta estreita. Porque o pecado deveria nos fazer cair de joelhos diante de Jesus, constantemente. Devia ser aquele acidente, né, como a gente brinca aqui, de bater o minguinho na quina da cama, e dói, mas aí logo passa. Não pode ser uma prática constante na vida de um cristão. Não pode. Não tem como. Alguém que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, conviver com o pecado. Constante, deliberado. Se alguém tem vivido na prática do pecado, da iniquidade, ainda é tempo de mudar. Ainda é tempo. Ainda está aberto o tempo da graça. Ainda está aberta a porta. Mas vai chegar o dia em que o dono da casa vai fechar essa porta. E apenas de quando a porta for fechada, a consequência é de eternamente ficar para o lado de fora. Para nós encerrarmos aqui, nós vamos ainda ter o nosso tempo de ceia. Jesus fala então nos versículos 28 até o 30, sobre que muitos virão ali, né? No 29 e 30, desculpa. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então, Jesus está dizendo que agora a salvação está aberta para todos. Lembra que ele está falando no contexto judaico, onde os judeus tinham muita dificuldade em acreditar que os gentios seriam salvos também. E Jesus está dizendo, olha, vocês perderam o privilégio de ser povo de Deus. Agora a graça é aberta para todo mundo. Está aberta para todo mundo. Então, vai ter gente que vai vir do norte e do sul, vai tomar o lugar de vocês na mesa, porque eles de fato entregaram suas vidas a Cristo, enquanto vocês rejeitaram o Filho de Deus. Vão ter os últimos, que seriam aqueles que não são judaicos, né? Agora vão ser os primeiros. Os primeiros que eram vocês, como rejeitaram o Filho de Deus, vão ser os últimos. Provavelmente, talvez, muitos nem vão entrar. Então, Jesus está ensinando sobre isso aqui, está golpeando de morte, né, essa presunção dos judeus de que eles eram o povo eleito, o único povo salvo, porque agora a graça era para todo mundo aqui. Então, a boa notícia para nós, diante disso tudo, diante de um texto duro, pesado como esse, é que a porta está aberta. Ainda há esperança, a graça ainda está disponível, Deus ainda está disponível, disposto, ainda quer se revelar a cada um de nós, ainda dá tempo de buscar passar pela porta estreita. O meu desafio é, se você ainda não se arrependeu de seus pecados, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus,
Ainda tem tempo, mas não deixa para amanhã. Pode ser que hoje a porta se feche. Nós não sabemos o dia e a hora. Pode ser que hoje a porta se feche. E se você não se arrependeu, não pediu perdão dos seus pecados, não entregou a sua vida a Jesus, você vai ficar do lado de fora. E não vai ser algo prazeroso. E se você já o fez, se você é um discípulo de Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, o meu desafio é se esforce na sua santificação. Se esforce para ser como as 5 virgens prudentes que estavam preparadas para o dia que o seu noivo veio buscá-las. Que cada um de nós aqui, que é convertido, que entregou a sua vida para Jesus, possa ser encontrado. Se Jesus voltasse hoje, que Ele pudesse nos encontrar santificados, consagrados, lutando contra os pecados, abandonando os pecados de estimação, como as virgens prudentes da parábola. E um dia todos aqueles que passaram pela porta estreita vão estar sentados num banquete, nas bodas do Cordeiro, diante do próprio Senhor Jesus. Não consigo nem imaginar como será isso. Mas até lá, que cada um de nós busque santificação, busque desenvolver a sua salvação para a glória de Deus. Amém? Amém? Então, que Deus os abençoe, queridos, ficamos por aqui. Um bom domingo, uma boa semana e até semana que vem, se Deus assim permitir.